E aí, galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer um exemplo então com o método das correntes de malha. Vamos dar uma olhada nesse nosso circuito aqui, que vai ser o circuito que a gente vai estar analisando. Olha só, ele é composto então por uma fonte de tensão de 75 volts, resistores de 2, 5 e 1 ohm, uma fonte de corrente de 10 amperes e uma fonte dependente de corrente de 2/5 de VO, em que VO é essa tensão aqui em cima do resistor de 5 ohms. Vamos começar então. Nesse exemplo aqui a gente vai aplicar o nosso método das correntes de malha e a gente vai ver como esse método apresenta aí alguns atalhos que a gente pode usar para resolver os nossos circuitos. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos definir as nossas correntes de malha. Essa aqui a gente vai chamar de IA e na verdade IA vai ser a nossa incógnita, vai ser qual é a corrente que passa por essa fonte de tensão aqui. Nessa outra malha aqui, vamos definir uma corrente que nós vamos chamar de IB. O que acontece? Olha só, como a gente tem essa fonte de corrente aqui, é conveniente para nós botar IB nesse sentido aqui, que é o mesmo sentido dessa nossa fonte de corrente. Então aqui a gente tem o nosso IB. Por fim, vamos fazer essa corrente aqui, vamos chamar ela de corrente IC. Olha só, como é que a gente aplica aquele nosso método lá das correntes de malha? A gente vai somar as tensões referidas a essas correntes aqui, igualar sempre as tensões na malha igual a zero e depois resolver o sistema. Só que tu sempre tem que pensar nos teus circuitos um pouquinho antes de sair montando um sistema de equações. Primeira coisa, a gente tem uma fonte dependente aqui. A gente tem que escrever essa fonte dependente, ou seja, essa incógnita VO aqui, a gente tem que escrever ela como uma função dessas nossas correntes de malha do nosso sistema. VO é a tensão aqui nesse resistor de 5 ohms. Para a gente escrever VO em termos das correntes que a gente definiu ali, olha aqui, nós vamos escrever que VO, na verdade é o que? Vai ser 5, que é o valor do resistor, vezes a corrente que passa nele. Qual é a corrente? IA menos a corrente IC, porque a corrente IC está se opondo a essa polaridade definida aqui de VO. Então vai ser IA menos IC. Então VO é igual a 5 IA menos IC. Bom, agora a gente já deu uma melhorada aqui. A gente pode substituir essa nossa fonte de corrente aqui por 2/5 de VO. Se a gente fizer 2/5 de VO aqui, a gente vai simplificar esse 5 aqui, isso vai ser igual a 2 vezes IA menos IC. Então a gente já pode substituir aqui. Ok. Agora, vamos começar a montar o nosso sistema de equações, daí tu vai ver que vai dar alguns problemas aí e a gente vai ter que contornar eles. Vamos começar montando a equação de malha para essa malha aqui, onde circula a nossa corrente IA. Vamos lá então, olha só. A gente vai vindo aqui por baixo e vai somando as tensões na polaridade que a gente encontrar. Lembrando que nesse resistor de 2 ohms a polaridade é essa, e nesse resistor de 5 ohms a polaridade é a mesma que está indicada no VO aqui. Vamos lá então, olha só, vindo por aqui a gente encontra menos 75 mais 2 vezes o que? A corrente que passa nesse resistor, que é a IA mais a IB, porque a IB está no mesmo sentido da IA aqui. Então a gente vai ter IA mais IB. Continuando, a gente tem aqui 5 vezes IA menos IC. Então, mais 5 vezes IA menos IC, isso é igual a zero. Ok, a gente montou então a nossa primeira equação de malha aí. Vamos continuar agora, vamos montar uma equação para essa malha IB aqui, ó. Aqui a gente já vê um problema. O que acontece? Se a gente for montar uma equação de malha, a gente vai fazer 2 vezes IB mais IA, segue aqui, a gente vai fazer mais uma vez IB mais IC, mas quando tu chegar aqui, ó,
tu não vai conseguir montar uma equação em função dessa corrente IB. Por quê? Porque tu não sabe qual é a tensão que está caindo aqui nessa fonte de corrente. Mas o que tu tem que perceber? Tu tem que perceber que essa corrente IB, na verdade, é a corrente fornecida por essa fonte de corrente. Então a gente não precisa dessa segunda equação de malha aqui. A gente só vai substituir IB ali por 10. Então IB é igual a 10. A gente já eliminou então uma das nossas incógnitas desse nosso circuito. Vamos montar agora uma equação de malha para essa malha IC aqui. O que acontece nessa malha? Olha só, a gente vai ter aqui 5 vezes IC menos IA. Aqui a gente vai ter uma vez IC mais IB. Quando chegar aqui, vai dar aquele mesmo problema de antes lá. Olha só, a gente não sabe qual é a tensão dessa fonte de corrente aqui. Então a gente não pode montar essa equação de malha porque não vai dar certo. A gente vai acabar tendo uma incógnita a mais aí. Mas tu vai ter que perceber a mesma coisa que tu percebeu aqui, tu vai ter que perceber aqui, ó, que essa corrente aqui, que é fornecida por essa fonte dependente, na verdade é exatamente a corrente IC. Então tu vai chegar em mais uma equação que vai dizer o quê? Que IC é igual a esse valor aqui, 2/5 de VO, ou 2IA menos IC. IA menos o IC. Olha só, tu tem aqui então uma equação que envolve IC duas vezes. Vamos isolar esse IC aqui, ó. A gente vai ficar com IC igual a 2IA menos 2IC. Simplificando isso aqui, passa para lá, a gente vai ficar com 3IC igual a 2IA, ou IC igual a 2/3 de IA. O que aconteceu aqui, ó? Vamos dar uma olhada nessas nossas equações. Essa aqui foi a primeira equação de malha que a gente montou. Essa equação de malha aqui envolve as correntes IA, IB e IC. IB a gente já sabe o valor. IB é igual a 10 amperes. IC a gente não sabe o valor, mas a gente sabe uma relação dela com IA. Então se a gente pegar esse valor de IC, jogar aqui, pegar esse valor de IB, jogar aqui, a gente acaba tendo apenas uma equação toda referida aí ao nosso IA, que era a nossa incógnita anterior lá no início. Então vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai ficar com essa equação assim, menos 75 mais duas vezes IA mais IB. IB é 10, então IA mais 10. Aqui a gente vai ficar com 5, que multiplica IA menos IC. Quanto é que era o IC lá? 2/3 de IA. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque a gente está somando numa malha fechada aí. Agora, então, basta a gente fazer essa continha. Vamos lá, aqui, ó. A gente vai juntar esse 75, vai somar com 20 aqui, então a gente vai ficar com menos 55. O que depende de A aqui? A gente vai ter 2IA mais 5IA, vai dar 7IA. E aqui a gente vai ter menos 10/3 de IA. Isso tem que ser igual a zero. 7 menos 10/3, vamos simplificar. Esse 7IA aqui a gente vai transformar em 21/3 de IA, menos 10/3 de IA. Isso dá 21 menos 10, 11/3 de IA. Então, reescrevendo isso aqui, a gente vai ficar com 11/3 de IA, passando 55 para o outro lado lá, igual a 55. Divide esse 55 por esse 11 aqui e multiplica por 3. A gente acaba, então, com um resultado IA igual a 5 vezes 3, 15 amperes. Vamos dar uma olhada lá no nosso circuito de novo, então. A gente chegou no nosso resultado final, que diz que IA é igual a 15 amperes. O que a gente fez? A gente teve que reinterpretar esse circuito e conseguir novas equações a partir de informações que a gente tirou dele aqui. A gente descobriu que o IB era exatamente igual a 10 e a gente relacionou o IC com esse V0 aqui, de modo que a gente conseguiu fazer apenas uma equação de malha, usou essas duas equações auxiliares
das fontes de corrente e chegou aí no nosso resultado final de IA igual a 15 amperes. Era isso aí então, até a próxima.